Meus amigos, boa noite, né? Antes de começarmos o tema de hoje, eu gostaria que vocês compartilhassem, dessem um like, né? Se inscrevessem, não é? Ativassem o sininho para receber as notificações do nosso canal. Eu estou um pouco resfriado, mas vamos ao nosso tema de hoje. Antes de mais nada, deixe suas opiniões nos comentários, beleza? Vamos lá. É sobre a Konami e a EA Sports. Não deixa de ser games também, né? Ambas as empresas, como eu já suspeitava no passado, tinham um acordo por debaixo dos panos. Isso só veio se concretizar recentemente, em que elas têm um contrato. Vejam só. E se diziam inimigas, entre aspas, hoje elas têm um contrato entre si. Pelo menos é a minha opinião, tá certo? É a minha opinião. Aí o que acontece? Acontece que ambas as empresas não dizem quais são os seus problemas com relação aos seus jogos. Vamos por partes. O primeiro problema que eu vou citar aqui é nada mais, nada menos que a AFC desse ano 2025. Quando eu comprei este jogo, a AFC 25, estava às mil maravilhas, ou seja, nota 10. Quando foi de algum tempo para cá, comecei a estranhar o jogo. Por quê? Qualquer time que vocês pegarem aí, de Tottenham, Arsenal, o jogador começa a andar para trás, ou seja, jogar contra seu próprio campo, ao invés de andar para frente para ir para o campo adversário. Eu mesmo já criei um jogador que leva o meu nome. Só que o problema é que o próprio jogador que eu criei, ao invés de ele andar para frente, ou seja, correr até o campo adversário, ele volta o próprio campo. Outra falha que eu observei é a comemoração, que eu botei como jogador comemorar no sentido paz, né? Que é o jogador sentado no chão e botando as mãos para cima, né? Assim. Aí o que acontece, né? Desculpa, porque eu estou um pouco acelerado. Mas sigamos em frente. Mas aí o que acontece? Acontece que até o meu joystick do PlayStation 4 também está apresentando um problema. O joystick já não está mais correspondendo não está mais correspondendo ao que eu quero. Por exemplo, eu quero botar o jogador para frente, seja ele qual for. Ele faz com que o jogador volte para o próprio campo, tá? Do time. E aí que acontece, até mesmo com outros jogadores de outros que acontece a mesma coisa, né? Acontece. O goleiro faz gol contra, né? Até os jogadores da base, e que se vocês pegarem jogador da base, né? Vocês vão ter esse mesmo problema que eu estou citando. Nem a e nem a Konami te justificam ou dou a nota oficial. Eu tô com a coriza, eu tô com resfriado, não se incomodem com isso. Mas ficamos no assunto, né? Aí o que acontece? Acontece que isso tá me desagradando. Eu não sei por os outros donos de canais, não posso falar. Não posso falar pelo canal de boleiros, não posso falar, né, pelo Munfro, não posso citar. Posso citar por mim, o que eu vejo, certo? Aí, pronto, tá tendo esse problema. Como já citei há pouco, o meu joystick aqui do PlayStation 4 está doido, está desregulado, né? Está completamente maluco. Não me atende às minhas ordens de comando de fazer o jogador andando para frente.
De maneira nenhuma. Outra queixa que eu tenho as duas empresas a fazer, se estiverem me assistindo, se alguém da direção da Konami ou da EA estiverem me assistindo, beleza. Outra queixa que eu tenho que fazer às duas empresas, uma americana, outra japonesa, né? Por que não cria um bendito campeonato brasileiro, mesmo que seja genérico? A Konami acabou com a liga que tinha quando era PS, né? Que tinha campeonato brasileiro, e hoje não tem mais o PS, né? Não tem mais o PS 2020, não tem mais o PS 2021, né? Não tem mais. Por que as duas empresas não criam um campeonato brasileiro com jogadores genéricos? É fácil, pô. Se tem campeonatos com jogadores oficiais de todos os outros países, por que não fazem um campeonato brasileiro com jogadores genéricos? Ou chegam a um acordo com a CBF aqui no Brasil para fazer, incluir o campeonato brasileiro em seus consoles e seus videogames. Só que tem, como todo mundo sabe, se tem um problema aqui no Brasil, que jogador brasileiro, né, que joga aqui no Brasil não quer saber da EA. Tá certo? Por quê? Porque não gostou. Não quer saber de ser exibido, botar a cara no jogo, né? Tal, etc. Mas só que aí é um erro burro. Porque vai pela cabeça de empresário. Né? Vai pela cabeça de empresário. Hoje a CBF é comandada não por um presidente. É comandada por empresários de jogador. A CBF não é mais comandada por um cara neutro. É comandada por um bando de empresários que só quer saber de jogador e de final de carreira que vai para a seleção brasileira. Quem entende? Né? E o Neymar agora vai para a seleção brasileira já em final de carreira. Está jogando, voltou para o Santos em final de carreira. E vai para a seleção brasileira. Quando houver a Copa do Mundo ou a Copa América de seleções. E aí? Por que não convoca jogadores mais jovens? No Real Madrid tem Vinícius Júnior, tem o Endrick. Por aí. Mas não. Pega os cabas perna de pau em final de carreira para jogar na seleção brasileira. Porque os caras já estão tudo ricos. No jogo da EA, desse ano a EFC 25, assim como tinha na EFC 24, vejam bem, tem o campeonato argentino, né, que é a LPF, tem o campeonato português, inglês, francês, norueguês, polonês e russo. Tem até japonês e chinês. E aí? E aí não tem brasileirão. Nem que seja genérico, não se tem. Não tem. Infelizmente não tem um brasileiro genérico. Porque se tiver, a CBF cai em cima, porque tem campeonato brasileiro genérico. Armando de empresário. Armando de político. Quando a CBF tinha a CBD, que era outro nome, antigamente lá no passado, em tempo da ditadura militar, se chamava CBD, Confederação Brasileira de Desportos.
onde englobava completamente todos os esportes. E hoje a CBF, uma CBF que não tem moral nenhuma, uma CBF que só atende a empresário e a político. Nem o campeonato inglês é assim. Porque aqui no Brasil tem que ser dessa forma. Porque jogador aqui no Brasil não pode entrar num jogo de videogame. Por causa de grana? Por causa que o empresário quer grana? Por causa que Gabriel Barbosa, que é chamado de Gabigol, quer grana? Se fosse no tempo da ditadura, eu não ia ter essas ladainhas, não. E nem ia ter na seleção brasileira jogador com tatuagem. Na Copa de 70 não tinha jogador nenhum com tatuagem. Ah, tudo com o cabelo bem comportadinho. Entendeu? Mas hoje em dia tem jogador só cheio de tatuagem pelo corpo inteiro. Braço, joelho, perna. Só falta passar tatuagem nas testas. Só falta. Tem até no pescoço, tem. Hoje em dia. E CBF é essa que atende a mais a empresário, a político. Porque o empresário é amigo de político para poder botar jogador veterano em seleção brasileira, onde que se deveria era botar jogadores jovens para entrarem na Copa do Mundo e aprenderem como é que se é uma Copa do Mundo. Na Copa de 70 tinha jogadores experientes: Pelé, Gerson, Tostão, Rivelino, Jairzinho, Everaldo, que já é falecido. Félix, também, goleiro, já é falecido. Só tinha a fera. Só tinha jogador fera. Só tinha jogador que sabia jogar futebol. Antigamente tinha dois tipos de seleções. A seleção experiente, veterana, e a seleção de novos. Ou seja, o que significa a seleção de novos? Que era a seleção mais nova que enfrentava os mais veteranos, ou seja, seriam bastante dos veteranos para os mais novos, que quando pudesse enfrentar qualquer outro campeonato. Campeonato Sul-Americano de Seleções, Copa América, Copa do Mundo. Tá? Muitos jogadores saíram de seleções, da seleção de novos. Nem isso a CBF tem mais. Também não se tem mais nem o Campeonato Brasileiro de Seleções estaduais. Para chegar no Nacional, na Seleção Brasileira Nacional. E diversos estados. Havia seleções de diversos estados. São Paulo, Rio Grande do Sul, por aí vai. Hoje não se tem. Campeonato de seleção não se tem. De cada estado. Se tem. Nem isso não se tem mais. O Campeonato Brasileiro de Futebol é completamente desorganizado. Estou botando tudo num saco só no vídeo. É tudo completamente desorganizado.
não tem um parâmetro para organizar o Campeonato Brasileiro. Não tem. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá certo? Se o Campeonato Brasileiro fosse organizado realmente, os jogos poderiam ser feitos no primeiro domingo, onde teria um tempo de intercalar jogadores treinados durante 5 dias, ou seja, de segunda a sexta-feira, jogadores treinavam e se preparavam e faziam um treino no sábado preparatório para jogar no domingo. Poderia ser feito esse intervalo de 5 dias, de um jogo para outro. Jogavam no domingo e jogavam no outro. Por exemplo, no primeiro domingo jogava São Paulo e Cruzeiro, Mineirão. No outro domingo, Fluminense e Santos, Maracanã. E assim por diante. E não essa coisa corrida de segundo, no meio da semana, com uma quarta-feira, tem um jogo de futebol. E que quando terminasse as 38 rodadas, seria no domingo a última rodada. Mas não tem isso, não tem nada disso. É tudo. O jogo do Fluminense com o Vasco é numa terça-feira, 10 horas da noite. Meu amigo, isso não existe. Na quinta-feira, Sport e quem? Vitória. Na sexta-feira. Isso não tá certo, doutor. A minha ideia de um brasileirão é de domingo a domingo, tendo um descanso entre os jogos. Os jogadores treinarem de segunda a sexta-feira e tinham um pré-treino no sábado. Essa é a minha ideia de brasileirão. Um domingo, no primeiro domingo, um jogo A. No segundo domingo, jogo B. Para o jogador ter folga, ter descanso entre os jogos. Não durante o correr da semana. Porque ninguém é de ferro. Porque o cara vai virar o dia virando 24 horas jogando futebol? E o torcedor ali sentar com o braço cruzado? Faça-me favor, CBF. Acorde para a realidade. Acorde para a vida. Tem que ter um intercalamento. Se o Brasileirão começa 18 de março, vamos dizer, se cair no domingo, né, vamos dizer, eu só estou botando como exemplo, cair 18 de março, cai no primeiro domingo, 22 de abril, cai no um outro domingo. É assim por diante, rapaz. Qual a dificuldade de fazer um campeonato organizado, com data correta? Só o campeonato inglês na Inglaterra é o mais organizado que se tem. O japonês nem se fala. Só no Japão, deixa eu lhe mostrar aqui, senhor presidente. Só no Japão, lá se joga de domingo a domingo, não é corrido não. Não é segunda, terça, quarta, quinta e sexta não. De domingo sim e domingo não. Existe um período de treinamento para os jogadores dos times de lá. O campeonato chinês é o mesmo.
Tem que ser uma intercalação de jogos. Ninguém vai jogar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 48 por dia, 72 horas por dia. Não vai não, doutor. Os caras não são de ferro. Eu não posso falar pelo campeonato da Arábia lá. Posso falar, estou botando os exemplos da Europa e do Japão, que no caso, campeonato inglês, né? E o campeonato da J-League japonesa, que são campeonatos rentáveis, que dão um lucro para suas federações. Outro dos jogos da J-League, se o jogo terminar empatado no tempo normal, não tem pênalti não. Tem o chamado gol de ouro. O primeiro que fizer o gol, ganha. Acabou-se, doutor. O que tem de dificuldade isso? De organizar uma tabela corretamente. Porque o torcedor não perderia nada. Nada. Com relação aos jogos, eu mantenho meu protesto. Com relação aos jogos da EA, principalmente o EAFC, 24 eu não digo, porque não tem essa falha, né? Mas o EA 25 está com uma falha grosseira. Quem estiver jogando aí, o EAFC, pode reparar que essas falhas que eu falei aqui, pode reparar que tem. Quem estiver jogando PlayStation, Xbox, no EAFC 25, pode reparar que tem falha. E grosseira. E não adianta a UFC não. A EA vir reclamar para mim não. Não adianta. Nem a Konami vir reclamar comigo aqui, que o meu canal é pequeno. Eu estou fazendo um protesto no meu vídeo, no meu canal. Onde o público aqui, se estiver me apoiando, que se diga aí nos comentários. Estou do meu lado ou é lado da empresa? Porque aqui é democracia. Porque aqui ninguém põe nada aqui não, viu, dona FC e dona Konami? Porque aqui no Brasil é democracia. Se enxergue as duas empresas, dona EA e dona Konami, se enxerguem. Porque suas atitudes perante o público estão desagradando o meu mundo. Só a falta de internet que teve aí no Japão, dona Konami, foi de um hacker que causou isso. Tenho quase certeza. Basta a senhora investigar, pedir à polícia japonesa para investigar. Certo, dona Konami? Porque eu tenho quase certeza que foi um hacker que ele atacou aí no Japão para provar que a sua empresa não é protegida na internet. Nem a senhora, nem a dona EA. Tá certo? E com relação ao Brasileirão, repense, seu presidente da Confederação Brasileira de Futebol, repense sobre a tabela do Brasileirão, que não é de agora, esse Brasileirão é mais de 40 anos, que está com uma tabela totalmente troncha, sem organização nenhuma. Então, trate desse ano mostrar que tem organização na CBF para fazer uma tabela correta. Não é só botar para ganhar Flamengo, Fluminense, Vasco, Santos. Os times
do Nordeste também tem que ter direito a ganhar o troféuzinho do Brasileirão. Não é só os grandes do Sul, não, que são protegidos pela Rede Globo de televisão. Aqui no Nordeste tem time muito bom. Mas muito bom mesmo. Entendeu? Meus amigos, eu fico por aqui e até a próxima. Beijo para todo mundo.